teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, queridos? Se assente em nome de Jesus. Queridos, antes de qualquer coisa, eu tenho uma didática bem simples, tá? Em nome de Jesus. Gostaria de ser como muitos dos pregadores sempre temos, tá bom? Mas uma linha bem simplesinha, tá? Eu vou apenas falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, desde a escola bíblica dominical onde eu vim, pastor. Deus tem falado nessa igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Deus fala nessa igreja, amém? Amém. Glória a Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler denota uma preocupação de Jesus. Quando lemos o texto, descobrimos que Jesus está preocupado por um motivo. A preocupação de Jesus é porque muito trabalho, muito desgaste ocorreu na obra, mas na hora de colher, poucos ceifeiros. Muito trabalho, muito desenvolvimento, muitas horas aplicadas, muita oração. A espera de um trabalho é que o resultado seja proveitoso. Só que o grande problema e o conflito que eu encontro no texto é que não adianta trabalhar muito se não tem quem colher, se não tem uma mão de obra qualificada para buscar o resultado daquilo que se plantou. E Jesus está preocupado. Então Jesus está preocupado. A preocupação de Jesus é que o trabalho, se ou não, Jesus. Só. Então, queridos, a preocupação de Jesus é que o resultado seja excelente. Em nome de Jesus. Só. Amados, perdão isso, tá? Mas é óbvio que todo mundo que trabalha espera o final do mês, ou o começo dele, o resultado. Só que o grande problema que nós temos no texto bíblico é que Jesus está olhando e está vendo: olha, a gente trabalhou muito, nós desempenhamos um papel fundamental nesse ofício, nesse trabalho, mas na hora de colher nós estamos Está melhor, irmãos, em nome de Jesus? Olha! Aleluia! Deixa o magrinho rodar aqui, viu? Aleluia! Eu me animo agora, viu? Em nome de Jesus. Amados, então olhando para o texto bíblico, Jesus ele está olhando, olha, não perca o magrinho de vista em nome de Jesus. Jesus ele está olhando e está vendo: olha, a gente trabalhou muito, mas na hora de colher está faltando funcionários. Ele olha para o campo e fala: olha, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, ergates, no grego, no termo original utilizado nesse texto. Funcionários que recebem salário, pessoas empregadas, com vínculo empregatício. Eram destes que Jesus estava mencionando, os qualificados, aqueles que passaram por uma seleção, foram nomeados para trabalhar naquele negócio. Esses estavam faltando. Temos um problema: os profissionais faltavam e Jesus está faltando, não sou eu. Temos um problema: ergates, funcionários.
Estamos cheios de profissionais hoje, com muitas qualificações. Só que para o reino, muitas qualificações não servem. Só que Deus, Ele não escolhe os trabalhadores como a realidade de uma empresa escolhe. É diferente no reino do céu. Da porta para fora é de um jeito, mas da porta para dentro o negócio é outro, é com o céu. Jesus está olhando e Ele está vendo a necessidade da obra. Faltam funcionários. E no trabalho minucioso, investigativo, obreiros e igreja, passamos a compreender por que é que faltam pessoas qualificadas na obra de Deus, ou por que é que pessoas estão abandonando a obra de Deus. É uma preocupação. Escute, o primeiro ponto que eu aponto nesta noite é pessoas frustradas. Psique, doenças psicossomáticas. A mente não ajuda, sabe por quê? Porque o inimigo conseguiu cauterizar algo na mente dessa pessoa de forma que ela não gere, não produza, não dê resultado. Matou a pessoa viva. O primeiro ponto: na igreja existem trabalhadores qualificados, mas desanimados. Mas tem qualificação, mas está desanimado, não gera nada. Ao invés de ser lucro no céu, é prejuízo, porque não gera nada. E Deus nos trouxe nessa noite aqui para nos levantar e dizer: eu estou contigo. Deus nessa noite vai levantar o teu moral no espiritual e vai dizer para você: levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque Deus tem coisa grande na tua vida, em nome de Jesus. Segundo ponto pelo qual as pessoas estão abandonando a obra de Cristo. Todas as vezes em que a Bíblia no Novo Testamento fala de tribulação, ela utiliza um termo chamado tríplices, que significa ser esmagado, que significa sofrer pressão ao extremo. Deste termo nasce o tribulon, do latim, que significa debulhador de milho. Passar pelo debulhador. Isso significa o quê? Passamos por sofrimentos e pressões tão grandes que não resistimos e paramos. Mas nesta noite o Senhor quer mudar isso em nome de Jesus. São dores. Dores que fazem com que eu pare de gerar resultados. Jesus está vendo o problema daquela multidão. E nesta noite Jesus vê o problema também dessa igreja. Pessoas desanimadas. Vou continuar. O terceiro ponto que destaco aqui, porque as pessoas estão desanimando e parando. Tiago, quando escreve a sua carta para os irmãos da diáspora, pessoas que fugiram de Jerusalém, se não morriam, eles fogem para pouparem a própria vida. E Tiago está escrevendo para esses foragidos. Tiago escreve para os fugitivos. E escrevendo para esses irmãos, Tiago utiliza o termo doloma, que significa isca, engodo. Repare nisso, olhe para cá. Isca não está relacionado ao anzol com que o pescador pesca, não, está relacionado à sedução daquilo que o pescador coloca no anzol. O pecado seduz e por isso está matando pessoas. Tiago está escrevendo para uma igreja foragida para que ela não morra, porque eles estavam com medo de perder a vida em Jerusalém, por isso fogem. E agora Tiago também está preocupado com a alma dessa igreja, para que a alma não morra crente. A tua alma não pode morrer em nome de Jesus. Cuida da tua alma. Então Tiago escrevendo para este povo,
cuidado com a sedução, cuidado com a isca de Satanás. Quarto ponto, existe um outro termo que a Bíblia destaca no Novo Testamento, e que está relacionado diretamente com a morte de uma pessoa, com ela viva. É chamado de amartia, pecado. Vou explicar. Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, ele utiliza o termo armatã 28 vezes. Armatã, jogos da Grécia Antiga. Todas as vezes em que alguém errava o alvo, o juiz apitava, levantava a mão e gritava: armatã, errou o alvo. Errar o alvo mata um ser que continua vivo. O pecado também mata a pessoa. Deus quer te tirar do lamaçal. Deus quer tirar a igreja do pecado. Deus quer dar vida nova, mudar a estratégia, ou melhor, mudar a vida dando estratégia. Só que estudando o pecado, sabe o que eu descubro? Que antes que o pecado se consuma, existe uma coisa impressionante. É como ele se apresenta para nós. O nome disso é embaraço. Nem sempre o embaraço é pecado. É a situação com a qual o pecado se apresenta para nós. E então eu tenho a faculdade e a escolha de dizer sim ou não. Se eu digo sim para o pecado, o embaraço se torna pecado e me mata. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, Deus tem vida nova e abundante para a igreja. Abandona o pecado, abandona esse pecado, abandona a prostituição, abandona a pornografia, abandona o pecado, vida nova com Cristo. Mentes. O maior perigo da secularidade dos dias atuais está relacionado à mente. O perigo do imaginário, daquilo que eu não exteriorizo, ninguém sabe, muito menos o pastor da igreja. Ele não sabe por quê? Porque eu vivo aqui. Os perigos que ninguém conhece, senta do meu lado, louva comigo, mas não sabe a vida dupla que eu estou vivendo. Muitas vezes está morto e tem motivo. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Cristo diz: eu te vejo, eu te vejo. Você não se esconde de mim. É fácil dar uma aula aqui, é só preparar o conteúdo. É simples, obreiro. É só derramar conhecimento e todo mundo vai achar que tu sabe muito. Mentira, enganação, falsidade. Isso não engana Deus. Isso não compra o céu. Isso não dá salvação. Não adianta fazer bonito se não for santo, se não for irrepreensível, se não mudar algo, se não mudar o objetivo, se não abandonar o pecado. Arrependa-te. Arrependimento, metanoia no termo, é a mudança de mente, é a mudança de chave na cabeça do cristão. Tá calor, eu mudo o meu chuveiro pro fraquinho, tá quente, mas no frio eu mudo a chave de novo, porque eu preciso da água mais quente. Metanoia, eu preciso mudar a chave espiritual para que eu chegue no céu. Arrependa-te, volte ao primeiro amor, arrependa-te, volte à primeira obra. Uma igreja santificada, cheia do
O pecado está constantemente diante de nós. O que muda tudo é a escolha. É dizer o sim ou dizer o não. A empresa chamada amartia, chamada pecado, está contratando a todo tempo. Sempre tem vaga naquele lado. Pastor Silvio Cabral, do Ministério do Belém em Taubaté, ele dizia que santidade não pega em ninguém, mas em onde se agarra. É fácil se sujar. É fácil passar perto do fogo e cheirar fumaça, mas eu conheço José. E todas as vezes que eu leio sobre José na Bíblia, eu descubro que ele passava pelo fogo, mas nem incêndio ou cheiro de fumaça tinha nas suas vestes. Santidade é requerida, santidade é requerida, santidade é requerida. Santidade ainda é requisito para morar no céu. Olha o meu terno, olha o meu carro, olha o meu diploma, pastor, olha o quanto eu sou bom, ele não é nada, não vale nada se não for santo, se não for reconhecida, se não guardar na porção do mundo, não vale nada. Pastor, eu sei falar, Beto, eu sei falar, Beto. Eu engrosso até a voz quando pego o microfone, Beto. Santidade é requerida, o resto é dom, o resto é talento. O Senhor requer de nós roupas brancas, alvas como a neve. A única mancha em nossas vestes deve ser o sangue salpicado, carmesim, aspergido em gotículas sobre as nossas vidas. Quando eu leio Paulo falando com Timóteo, Paulo destaca a vida de um obreiro que amou o presente século. O nome dele é Demas. Não conta com Demas para colher o resultado do teu trabalho. Ele não vem. Não conta com Demas para te ajudar quando você mais precisa. Ele não te ajuda. Demas, ele ama o presente século. Enquanto Paulo está precisando de um ombro amigo, de um obreiro, de um auxílio, Demas foge para Tessalônica amando o presente século. E século, quando Paulo descreve, ele escreve cosmos, que significa sistema, o mundo e tudo que ele abarca. Demas amava, era apaixonado, foi seduzido pelo mundo e tudo que no mundo tinha. Ei, Demas cantava nos jovens, mas lá fora estava tocando fundo. Pegava o celular de Demas, pega o celular de Demas para ver. No meio dos louvores você encontra funk. Tem um problema. Demas ainda tem a mentalidade de que eu até sou salvo, uma vez salvo para sempre, e eu posso fazer tatuagem, eu posso andar segundo o curso do mundo, do século, do cosmos, do sistema. Não, santidade é requerida, santidade para ver Jesus. Frescura, meninice, oba-oba, enganação, que não alimenta a alma, só infla ego. Para de ser soprado, para de precisar que alguém enche você. Não, você precisa do Espírito, precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito faz a mudança acontecer. Uma semana antes de mudarmos para São Paulo com a família, estava
estava no parque com meu filho e minha esposa. E encontrei um obreiro lá, nosso. E ele estava reclamando para mim da esposa. Ela não me entende. Ela só briga comigo. E por causa dela eu tenho as minhas recaídas na droga. Eu não aguento mais essa vida. Todas as vezes que eu olho para ela e ela não me entende, eu volto para o crack. Eu falei, sabe o que me falta, homem? O fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito põe fim em confusão. Porque onde habita a confusão, o Espírito sai. Mas onde tem o fruto do Espírito, não tem espaço para confusão, não tem espaço para problema, não tem espaço para ódio, para rancor, para torcinha, para disso. Não. Onde tem o fruto do Espírito, tem santificação. Santidade é exigida. O que é que Jesus está olhando e vendo que o trabalho dele estava em risco? A gente trabalhou tanto, nós se esforçamos tanto, o campo está pronto, mas tem muita gente vacilando. Tem muita gente que entrou, mas não entendeu ainda. É crente velho. Tem anos de carreira, pois quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas agora eu não sou esse menino, sou homem de Deus, então eu me comporto como pessoa de Deus. Saia da meninice, cresce crente em nome de Jesus. Ei, resplandeça. Deus tem coisa grande, mas você precisa tomar uma decisão. Ninguém criou. Fui eu. Faço de uma coisa tão pequena, vou utilizar o termo irrisório, um negócio tão estrondoso, coisas que não existem. Em determinados momentos, chega a ouvir coisa que ninguém falou. Não disse, nasceu na mente, está perturbado. Já ouve coisas, já não entende mais, tudo é guerra, tudo é problema, sabe por quê? Está faltando o Espírito. O primeiro ponto hoje que devemos destacar é identificar que o Espírito falta em relações deterioradas. Muitos problemas deixariam de existir se assumíssemos um compromisso diretamente com quem? Com o Alon Paracleton, o outro Consolador. Ele é aquele que nos auxilia e nos ajuda em tudo no ofício de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Estamos concluindo, mas essa noite é noite de conserto. Essa noite é noite de mudança de mente. Quer viver um extraordinário, precisa mudar aqui comigo. A Bíblia, quando trata de coração, jovens, no Novo Testamento a Bíblia utiliza dois termos para coração. O primeiro, cardia. Cardia vem de taquicardia no grego. Cardia é o coração que bate. Esse, se você pôr a mão aqui agora, você sente batendo no teu peito. Cardia. Esse coração é utilizado para descrever na Bíblia, no Novo Testamento, a razão, um sentimento racional, inteligível. A Bíblia diz que Jesus ele olhou para aquelas pessoas e teve compaixão, e o termo utilizado para compaixão é o mesmo do coração, cardia, razão. Jesus via com razão e não com julgamento. Jesus conhece a dor sem te julgar. Vai contar o teu problema para quem? Vai contar o que está vivendo para quem? Precisamos de um especialista de coração.
E Paulo utiliza esse termo muitas vezes para descrever como 7 das emoções, as mais profundas emoções. E é daqui que nascem as doenças da mente, psicossomática, pessoas doentes, enfermas na mente por causa do esplantinão. As 7 das emoções foram frustradas, mas Cristo nessa noite me manda aqui para te dizer que comece as 7 das tuas emoções e começa por tudo em ordem nessa noite. Receba a porção do céu, receba a alegria do céu. O seu futuro vai ser certo, você vai prosperar. Deus vai honrar o teu futuro. Cuida da tua mente. Vou terminar. Eu vou terminar, mas preciso dizer algumas coisas. A Bíblia diz, ou melhor, Paulo escreve para a igreja de Éfeso sobre uma batalha que ocorria nos ares. E preocupado com isso, Paulo começa a ensinar aquela igreja sobre armaduras, sobre revestimentos que nos dão proteção durante o combate. Durante o enfrentamento, eu vou lutar e eu preciso de armaduras para que eu esteja firme. E aí tem um momento no texto que Paulo diz assim: portanto, revestidos no Senhor, ou revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Existem dias ruins e tem muita gente aqui que não está sabendo lidar com isso. Você está vivendo um tempo ruim, você não sabe como lidar com isso, por isso Deus marcou este culto. E o nome daquilo que Paulo descreve sobre resistência, ele descreve o termo antisteme, que significa resistir, permanecer, ficar, não se mover do lugar. Não se mova do lugar que Deus te colocou. Antisteme, resistência, criar raízes profundas. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, eu fico firme, eu resisto. Resistência, 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 resistência. Cristo dá resistência para a igreja nesta noite. Ei, o Senhor te dá resistência nessa noite. Escute. Vou terminar com o último termo. E aí Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: e na força do teu poder. Vou explicar. O primeiro poder que existe é chamado de dinamis, que deu origem a dinamite. Não é dunamis, é dinamis. Aquele não é Y. Dinamite. Esse é o poder que Paulo não recebeu quando estava lá no Pentecostes, junto com os 120, porque Paulo não estava lá. O poder desceu e encheu toda a casa. Todos os que estavam lá receberam revestimentos de Deus, mas Paulo, o Saulo, não estava lá. Mas a Bíblia vai dizer que a caminho de Damasco, uma grande luz cerca Paulo. E Paulo é alcançado pelo poder do Pentecostes sem ter estado no Pentecostes. Dinamis, poder de Deus que alcança pessoas em todos os lugares. Dinamis, dinamite, poder explosivo que voa as partículas para longe. O Senhor ainda alcança os que estão aqui e também aqueles pelos quais você ora. Dinamis, o poder de Deus ainda existe, o poder de Deus é real. Segundo poder, é esse que Paulo vai descrever para os Efésios: na força do teu poder. É o poder esquiz. Sabe o que esse poder faz? Ele encontra um jovem, um adolescente, um irmão
uma irmã dentro do quarto de oração, orando e chorando. É um poder que levanta o homem e a mulher quando ele está esgotado, frustrado, cheio de dores, quando ele acha que acabou. Deus vem o poder esquiles e levanta aquela pessoa, e aquela pessoa passa a dar resultado. A realidade dessa noite da mensagem é: você só vai dar resultado se o poder de Deus te encontrar. Você precisa de poder de Deus. Para de manhã encher a barriga com mensagens do YouTube. Para de enganação. Teologia é bom, mas desenfreada também é demais. Precisamos de alimento para a alma, sólido, poder que nos levanta no dia mal. E quem já orou e sentiu o poder de Deus no meio da fraqueza, sabe do que eu estou falando. Quem tem intimidade com Cristo sabe quanto esse poder é real. O Senhor vem com mão forte nessa noite, te levanta e te dá uma cintura nova, e te dá uma força nova. Você não vai parar. Elias, você ainda não terminou o teu trabalho, Elias. Elias, sai e escute a voz suave de Deus falar contigo. O que está ali dentro, Elias, se escondendo? Que caverna é essa que você entrou? Que caverna é essa que a tua mente te colocou lá dentro e você não sabe como sair? O Senhor te dá uma saída hoje. O Senhor te dá uma escapatória, como a voz suave diz: vem para fora, ouve a minha voz e eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar os teus e eu te dou poder para vencer. E eu termino a mensagem. É emblemático o que eu vou fazer aqui agora, mas é movido pelo Espírito. Eu termino a mensagem, pastora, relembrando você de um hino que nós cantamos aqui, líder das crianças. Nós cantamos aqui com as crianças. E esse louvor vai falar muito sobre a nossa alma, a nossa vida e o que o menino quer de nós. E eu começo, vocês imaginam, que diz assim: meninos contigo.